Fala pessoas, tudo bem com vocês? Professor Mário Rocha, professor de Física. Na aula de hoje vamos dar início ao nosso curso de Física 3 ao assunto de elerodinâmica, tá? Então, até a aula passada, né, de potencial elétrico, a gente estava estudando o que a gente chamava de eletrostática, ok? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que na eletrodinâmica, né, a gente vai estudar os portadores de carga em movimento, tá certo? Então, por esse motivo, o nome de dinâmica, tá? Porque os portadores de cargas eles podem ter movimento, diferente do caso na eletrostática, né? As cargas estavam estáticas, paradas, tá certo? E aí no condutor em equilíbrio, né, como a gente viu em eletrostática, né, o campo era zero dentro do condutor. Já na eletrodinâmica, né, um condutor em equilíbrio, o campo não necessariamente é zero, tá? Então a gente vai estudar o que é que esse movimento causa, né, quais são os seus efeitos, estudar circuitos, alguns componentes e assim sucessivamente, tá? Então a primeira coisa que a gente tem que entender é que como agora os portadores de carga vão ter um movimento, e se esse movimento ele for ordenado, a gente pode definir o que a gente chama de corrente elétrica, tá? O que seria a corrente elétrica? Seria um movimento ordenado dos portadores de carga, seja as cargas positivas ou negativas, ok? Em princípio, tá? Em princípio, você tem aqui um movimento desordenado, aleatório, tá? Dos portadores de carga. Especificamente, vamos trabalhar com os elétrons, tá? Lembrando que a corrente elétrica é um movimento de portadores de carga e não necessariamente precisa ser só elétron. Você pode ter íons, né? Você pode ter descargas elétricas, tá? Você vai desde escalas microscópicas, né? Nos elétrons no átomo, até corrente elétrica em escalas astronômicas, né? Seria os raios cósmicos, os ventos solares, tá certo? Então, importante. Mas como a gente está interessado em trabalhar em circuitos, então a gente basicamente vai trabalhar com o movimento de elétrons ou portadores de cargas positivos. Esse movimento aleatório desordenado, ele faz com que os elétrons eles passem bilhões de vezes tanto para um lado quanto para o outro. Se a gente fizesse uma área aqui e fosse olhar quanto de carga ali atravessaria essa área, como eles estão desordenados, esse fluxo seria zero. Embora eles tenham movimento, esse movimento não é ordenado e faz com que eles vão para um lado e para o outro e dê um fluxo total de zero. Agora, se eu acrescento uma DDP, né, uma pilha, nesse caso uma fonte de corrente contínua, nesse caso aqui uma pilha, ele vai fazer com que os elétrons ainda tenham um movimento aleatório, mas agora eles vão ter uma predominância no sentido, tá? E aí essa predominância no sentido vai gerar com que você tenha um fluxo líquido diferente de zero nas áreas dentro do fio, né, do condutor. Então, ou seja, o que passa, a quantidade de carga que passa para a esquerda é diferente da quantidade de carga que passa para a direita, e isso gera um fluxo líquido diferente de zero, o que a gente chama de corrente, tá? E aí, se você quiser saber o sentido da corrente, a gente existe dois sentidos, o real e o convencional, tá? O real é o que acontece realmente na prática dentro de um fio, que é o movimento dos elétrons, tá? Então, os movimentos dos elétrons quando você liga numa pilha, né? Essa pilha, essa fonte, ela vai gerar uma DDP aqui, uma DDP aqui, isso vai gerar um campo elétrico, tá? Esse campo elétrico vai fazer uma força elétrica, que os elétrons eles vão se opor, né? Então, se aqui é o polo positivo, é porque aqui eu tenho um potencial maior e aqui eu tenho um potencial menor. Então, o meu campo elétrico ele vai do potencial maior para o potencial menor, o sentido, né, a direção. Então, os elétrons se movimentam no sentido oposto a esse campo, tá? Então, o sentido real seria do polo negativo para o polo positivo, tá? Do polo de menor potencial para o polo de maior potencial, beleza? Mas ficou convencionado que o sentido da corrente seria como se fossem os portadores de carga positivo, ou seja, seriam
da carga do polo positivo para o polo negativo, ou seja, da região de maior potencial para a região de menor potencial. Então, o sentido convencional, que é o que a gente adota como um I, é o deslocamento de portadores de carga positivo. E ela vai do de maior potencial para o de menor potencial, ok? Então, o I, nesse caso, é do polo positivo para o polo negativo. Então, quando a gente vê esses I nos nossos problemas, a gente já está sempre considerando o sentido convencional. Então, se o I está para lá, quer dizer que eu tenho cargas positivas nessa direção e nesse sentido. Ou seja, eu tenho um movimento contrário de cargas negativas, ok? E como é que a gente calcularia a intensidade de corrente? Então, a gente calcularia a intensidade de corrente média, né? Como sendo a quantidade de cargas líquidas que passa numa área dentro do condutor. Beleza? Como a gente só quer trabalhar com corrente portadores de carga positivo, então caso eu conheça essa informação que eu tenho no problema seja de carga negativa, eu vou pegar o módulo. Se eu conhecer as informações de carga positiva, já é positivo, ok? E aí a corrente média seria a quantidade de carga que atravessa essa área por tempo, tá? Então o I é a intensidade de corrente média, o Q é a quantidade de carga líquida que atravessa essa área, e aí é só a gente pegar quantos elétrons ou quantas cargas positivas atravessa essa área e multiplicar pela carga elementar, tá certo? Isso dá a carga total, beleza? E o T é o tempo que leva para toda essa carga atravessar. Tranquilo? A unidade de corrente seria a unidade de carga por unidade de tempo. A unidade de carga é Coulomb. A unidade de tempo no SI é segundo. Coulomb por segundo é o que a gente define como ampere. Tá certo? Ampere. Beleza? E se a gente quisesse fazer um gráfico da corrente em função do tempo? Tá? Então, se você fizesse um gráfico da corrente em função do tempo, eu a priori não sei como é a corrente, se ela é constante, se ela é alternada, eu não sei o tipo de corrente. Então, eu fiz um gráfico louco aqui, aleatório, só para a gente entender. É que se no gráfico I versus T, você calcular a área, ó, o I versus o T, ele fornece o quê? A carga. Então, se você calcular aqui a área, essa forma aqui vai ser um quadrado, um trapézio, um triângulo, formas conhecidas em geral. Mas o que você vamos supor que seja um retângulo. Então você vai gerar aqui uma areazinha. Isso aqui, se você fosse calcular a área, por exemplo, seria esse ΔT, base, que é ΔT, vezes uma altura que seria I, e base vezes a altura I vezes ΔT dá a nossa carga. I vezes T dá a carga. Então, no gráfico I versus T, qualquer que seja a forma, se você conhecer a área, essa área é numericamente igual a carga. Beleza? Tranquilo? Então, toda vez que você tiver o gráfico I versus T e calcular a área desse gráfico, você também está encontrando a carga. Beleza? Quais são os tipos de corrente? Né? São alguns tipos. Os que a gente vai trabalhar ao longo do curso, basicamente vão ser dois tipos. A corrente contínua, a CC, e aí na corrente contínua, os elétrons eles só andam em um sentido, basicamente, e exemplos de corrente contínua são pilhas e baterias, que é o que a gente vai mais trabalhar, a corrente contínua. E aí, nas pilhas e baterias, a corrente, os elétrons vão estar sempre se movendo em uma direção fixa, e não muda o seu valor. Tá? Então, o gráfico seria isso aqui, e aí sim, ó, o gráfico daria um retângulo, um quadrado, dependendo do tamanho que você queira, e esse é uma área fácil de calcular. Beleza? Você poderia ter uma corrente também que desse uma carga, uma corrente linear aqui. Então a área seria de um trapézio ou de um triângulo. Então também seria fácil. Esses seriam os problemas que apareceriam. O outro tipo de corrente que é o que a gente também é acostumado é a corrente alternada, né? Na corrente alternada a gente tem um movimento oscilatório. E aí a corrente alternada, por isso que as tomadas têm uma frequência, né? No Brasil, essa frequência é de 60 Hz, ou seja, a cada segundo
os elétrons, né, os portadores de cargas, eles vão para frente, oscilam para frente e para trás 60 vezes, tá? Então tem hora que ela vai para cima, tem hora que ele vai para baixo, tem hora que ele vai para um lado, vai para o outro, vai para um lado, vai para o outro, e assim ele vai se deslocando, tá? Quando está acima, a corrente a gente diz que está positiva. Quando está abaixo, a corrente tem valores negativos. É como se estivesse só mudando o sentido, tá? Não é que está voltando, é só para dizer que mudou o sentido. Hora está para um lado, hora está para o outro. Hora está para um lado, hora está para o outro. Tranquilo, gente? Existem outros tipos de corrente, tá? Mas basicamente esses são os mais utilizados. Sim, a corrente alternada é a que é fornecida por hidrelétricas, por exemplo, pelas usinas. Elas fornecem a corrente alternada, porque a corrente alternada, ela quando está sendo transportada, ela tem um menor fator de perda de energia no caminho do que a corrente contínua. Então, por esse motivo, a gente transporta a energia na forma alternada e quando chega na nossa, na nossa casa, nossos equipamentos eletrônicos, ele tem um transformadorzinho lá que transforma de corrente alternada para corrente contínua. Beleza? Então, essa vai ser a nossa aula de hoje. Já já segue para a próxima aula que eu vou falar sobre os efeitos da corrente, vou falar sobre lei de Ohm, a primeira lei de Ohm, a segunda lei de Ohm, tá certo? Ainda também vou falar como é que é a potência. Então tem bastante coisa ainda para a gente trabalhar em eletrodinâmica. Dúvidas? Deixe no comentário, me procura nas minhas redes sociais, no Instagram, @prof. Mário Rocha. Beleza? Estou à disposição. Até mais. Falou, valeu, fui.